Esta conferência será gravada agora. Olá, Carlos Enzo, seja bem-vindo Olá, Geri. para esse bate-papo legal que promete hoje, né? Há muito tempo que eu queria conversar com você e obrigado por ter aceitado esse convite, porque é um prazer imenso conversar com você sobre literatura, porque você é um rapaz de vanguarda, é um rapaz que entende de literatura, entende de religião, entende de cultura. Você, na sua idade, está além do seu tempo. Então, muito obrigado. Será um prazer imenso ouvi-lo. Eu tenho acompanhado a sua trajetória no Museu da Gente Sergipana. Antes, era estagiário que conduzia o processo de visitação. Agora você está na coordenação, é isso? Então, você está coordenando Supervisão. grupos, né? Está coordenando grupos, no caso? Supervisão. Ah, Supervisionando, supervisão. isso, e capacito a equipe educativa. Os estagiários que chegam na casa, eu sou responsável pela capacitação, pelo treinamento. Preparo eles para explicar o acervo do museu aos visitantes. Muito bem. Ou seja, você aprendeu na época e agora está ensinando a fazer. Isso é que é magnífico, é essa Perfeito, transição, exatamente. né? Essa transição que é magnífica. Isso é porque você é competente, com certeza, senão você não estaria nessa Isso. função. E se você era competente enquanto condutor, agora você está sendo competente como é, treinador. Supervisor. Você trabalha com treinamento, é, ou seja, capacitando os jovens para conduzir, ou seja, para assumir a sua função. Eles estão hoje, você treina para que eles possam assumir a sua função. Muito bem, muito bem. Isso significa um avanço, significa que você é muito competente. Bom, então vamos ao nosso bate-papo, que é sobre o texto de minha autoria, Porto Solidão, e que você foi o primeiro a fazer a leitura, fazer a leitura crítica, fazer essa avaliação. E foi um prazer imenso tê-lo como meu primeiro crítico, né, com relação ao Porto Solidão, que também é um texto que me agrada muito. E é de um tema complexo, né? É um tema que a gente tem que tratar com muito cuidado, porque é um tema, para alguns, é muito ácido, e se a gente não tiver cuidado, se a gente não souber conduzir, a gente pode incorrer em alguns erros. E a proposta do texto não é incorrer em erros, mas esclarecer sobre alguns conceitos, sobre um tema pontual, né, que é a transexualidade, e que a gente tem que tratar com muito apreço, a gente tem que tratar com muito cuidado, com muita sabedoria, e para que a gente elimine os preconceitos de alguns que olham esse tema com muito preconceito, com a cara meio assim de lado, com o olhar atravessado, né? Sim, Então eu sim. gostaria, eu gostaria de ouvir suas opiniões acerca do texto. Geri, primeiramente eu lhe agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar, né, dialogar com você sobre o seu texto, sobre a sua peça, Porto Solidão. É um texto muito interessante, discute um tema atual, né, um tema do tempo presente. Portanto, eu sou um privilegiado por ter lido o texto, né, por ter me encantado com o texto, e lhe agradeço de coração mesmo pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa peça. Sim, gosto de literatura. Comecei a ler tardiamente, algo que eu me arrependo muito, né, por ter me debruçado sobre os livros somente no ensino médio, mas a partir do momento que criei gosto pela leitura, passei a ler com mais frequência e confesso que a leitura ela é de suma importância porque enriquece a nossa visão sobre a vida, sobre a sociedade na qual nós vivemos. Então, a literatura ela tem essa função de nos enriquecer, né? Como escreveu Humberto Eco, quem lê vive
como se tivesse vivido 5.000 anos, né, sobre obras que foram escritas, né, há séculos, né? Então, a leitura ela é muito importante porque discute temas atuais, temas do passado. E uma das leituras foi a leitura da sua peça, né, Porto Solidão, que me encantou e me fez lembrar, Geri, de um fato, tem tudo a ver com o que você discute na peça, um fato que ocorreu aqui em Aracaju em 2018. Em 2018, eu morava no centro da cidade, ali na rua Buquim, com a rua, eu acredito que seja Itabaiana ou Itabaianinha, bem em frente ao quartel da Polícia Militar. Não sei se você... Né, ali é a rua Buquim, bem na esquina. E em 2018, não sei precisar o dia e o mês, mas em 2018, uma travesti, né, por volta das 19, 20 horas, ela foi espancada, né, na rua, ela foi espancada e morta, né, a facada. Lembro perfeitamente dos gritos, da correria, das pessoas, né, em busca do rapaz, né, que havia matado a travesti. Lembro perfeitamente desse fato e lendo a peça, né, me veio à mente esse acontecimento, né, trágico que na época saiu no jornal impresso, televisivo, sobre esse acontecimento. Pois é um dos perigos, um dos riscos, né, que as pessoas passam é, quando o preconceito impera, quando a raiva, o ódio impera com relação a certas identidades, a certas em relação a algumas pessoas que trabalham principalmente nas ruas, trabalhando de verdade o seu suor, gastando o seu suor e para sobreviver. Não é por bel prazer, mas para sobreviver, porque é um trabalho como outro qualquer, como o texto aborda. Então é um perigo que paira com relação a essas pessoas que possuem esse preconceito, essa raiva, não é só com as travestis, mas com qualquer pessoa, com o homossexual, com o negro, com o pobre, né? Tantas e tantas vezes um morador de rua ele é atacado, né? Ele é aviltado por jovens ou por qualquer pessoa que o ataca porque não valoriza, porque despreza essas pessoas, quando na verdade estão ali por uma determinada condição, por exemplo, perderam tudo, migraram de suas terras e se colocaram ali na rua, nas calçadas, em alguns pontos, não é porque quiseram, não é porque estão ali porque querem, mas foi uma condição de vida, né? E as pessoas que trabalham na rua correm esse risco. Então, com relação a esses preconceitos, a esses perigos que o nosso texto aborda de forma escancarada mesmo, né, essa realidade de crime, essa realidade de sofrimento, essa realidade de tentativa de sobreviver, sobreviver até com ética, porque mesmo com certas funções, certas profissões, certas atividades, as pessoas têm a sua própria ética, né? Têm os seus próprios valores. Então, não é de direito alguém porque está em melhor condição ou que está numa condição diferente querer atacar essas pessoas, né? Então, o Porto Solidão é isso. O Porto Solidão é uma denúncia. Inclusive coloca quem provoca e quem sofre essas ações, né? Você pode ver. Então eu gostaria, Carlos, que você falasse sobre determinadas personagens, falasse sobre o enredo, sem dizer tudo, porque
É só a gente colocar um gostinho, dar um tempero para que as pessoas consigam comer depois essa comida, degustar essa comida, degustar esse texto. Né? Então, o que, que você pode Sim. falar assim, por alto sobre o texto? Podemos fazer o seguinte, eu, como leitor, a gente sempre tem, ao ler uma peça, um romance, uma obra literária, surgem algumas dúvidas, né? E nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com o escritor, né? De bater um papo, de dialogar com o escritor. Não dúvida, não seria uma dúvida, mas seria, viu, Geri, uma curiosidade, né? O título da peça, né? Porto Solidão. Geralmente a palavra porto pode passar a ideia de encontro, de segurança, também pode passar a ideia, como o título sugere, de despedida, né? De despedida. Porque o porto, alguém vai, alguém fica. Fica só quem vai, Isso, fica só quem fica. Né? Porque a solidão ela é de uma relação, né? A solidão vem de um isso. distanciamento dessa pessoa que a gente gosta, ou de uma cidade que a gente gosta. Né? Perfeito. Sim, sim, sim. Você pensou no título primeiramente ou depois de a obra já estar escrita? Como foi esse processo? Primeiro veio à mente o Vinícius, título, olha, a peça será. um momentinho, Vinícius, que eu tenho uma emergência aqui. Um momentinho. Esta conferência será gravada agora. Oi, Vinícius, desculpe aí a emergência. Quem tem gato em casa, a gente tem que estar propenso a confusões. Bom, na verdade, Porto Solidão, ele é a a junção de duas peças. A dramaturgia dessas duas peças eram apenas narrativa. Depois eu escrevi que era a calçada e o porto. Como as duas peças tratavam do mesmo tema e elas eram muito pequenas, muito curtas, que eram na verdade as esquetes, então eu resolvi juntar, porque a calçada ela estava próxima, ela estava na região do Porto. Porto em si falava do Porto. Então eu fiz o seguinte: eu juntei os dois textos e deu o Porto, solidão. Então por que solidão? Porque à medida que quando eu juntei essas peças, nas duas estava a presença da solidão. Eu estou e não estou ao mesmo tempo. Por isso que ficou Porto Solidão. Porque as pessoas, nesses encontros, eu não sei se você conhece, já esteve numa zona de porto, tem momentos, quando há um desembarque, há uma movimentação muito grande no local. Há vendedores, há compradores, há negociantes naquele local, há pessoas que vão para trabalhar naquela região, e de repente aquilo que estava lotado se esvazia. Ou seja, o local fica em solidão. É como rodoviária. Rodoviária está cheia e vazia ao mesmo tempo. Porque é um lugar de passagem. E todo lugar de passagem, ele tem um momento que ele para. Que ele Entendi. fica no silêncio aparente. Então, aí ficou Porto Solidão. Por causa da solidão, dos encontros que se tornam desencontros, por causa da partida, por causa da chegada. Então, esse porto se tornou Porto Solidão por conta disso. Eu não sei se você entendeu. Se você entendeu como é que foi esse arranjo de Porto Solidão. Então, as ruas, por exemplo, quando um comércio está aberto, há Sim. movimentação. Quando o comércio fecha e há residências naquele local, ou mesmo se você passar por uma região dessas, é solidão. O ambiente é Eu que morei solidão. no centro presenciei isso. Exatamente, exatamente. Durante o dia, É, bem movimentado. Ao cair da noite, pouquíssimas pessoas na rua ou quase ninguém.
Porque as pessoas vão para casa, as pessoas que passam, mesmo que passam por ali, vão com destino certo, vão para suas casas, saem das escolas, por exemplo, das escolas noturnas e vão para que passam por ali. Ou seja, os transeuntes, eles cessam e ficam aqueles que estão exclusivamente a trabalho naquele local. Como você podia notar, todos os dias tinha encontros ali perto do seu apartamento onde você morava. Ou seja, você morava numa zona de encontros noturnos. Então, Sim. por um lado, é a solidão das pessoas que trabalhavam naquele entorno, e depois solidão quando aquelas pessoas que estavam trabalhando depois que o comércio fechava e se iam para os seus encontros, partiam. Você poderia notar, você notava que havia um silêncio depois. Ou seja, Perfeito, aquele perfeito. espaço agora tornou-se solidão. Perfeito, Por Geri. isso ficou solidão. E Perfeito. na Além capa, dessa. Vinícius, Sim, e a capa, Vinícius, é, eu pedi que o ilustrador ele transmite, né? fizesse. Aham, é, é Tâmara. Tâmara está no porto, porque marca mais a solidão dela. Que ela Se vai há ao solidão para os encontro, né? demais, a Sim, marca a solidão dela. sim, ela vai ao encontro, né? Já vi a capa, ela vai ao encontro do navio, né? Exatamente. O Ela navio vai, que ela vai, está na ela vai à iminência de espera de zarpar, né? alguém. Ela vai à Sim, espera de alguém, não é? Ela vai à espera de alguém. sim, sim, perfeito. Geri, eu notei que além do espaço geográfico evocar essa solidão, né, o porto, né, evocar essa solidão, há também um tipo de solidão, uma tipologia de solidão nas personagens, na vida das personagens. Eu só não notei em uma personagem que encontra, né, depois de esperar um pouquinho o amado, né, o marinheiro, e essa personagem fica agoniada, a Tâmara que a conforta, não, ele deve ter se atrasado, ele está prestes a chegar, e ela diz a essa moça que está, né, preocupada, né, com a demora do marinheiro, espero que você tenha sorte que eu não tive, que você tenha sorte. Então, tirando essa personagem, né, que encontra um marinheiro, apesar da espera, outras personagens há uma solidão, né, há uma ausência do amado, do ser afetivo. Tâmara, a garota que foge de casa por maus tratos, né, do esposo, o pai mergulhado no alcoolismo e né, vai para a rua, né, trabalhar, né, e outros personagens se nota uma solidão. É isso ou essa ideia que você quis transmitir? Como É, você sim, enxerga? você tem uma certa razão. Aparentemente, a que é mais preenchida, né, é o espaço da solidão, é realmente a que vem esperar o seu amado e o seu noivo, né, porque ela está prestes a Sim. casar, e ela vai casar, inclusive, Isso, no outro exatamente. dia, né? Isso, A isso. Lynx, né? A Lynx, me parece que ela é a mais afortunada. Ela vem e Exatamente. ela está prestes, né? Ela está ameaçada pela solidão, né? Enquanto ela não descobre, enquanto ela não, não, não se encontra com o amado, ela está no espaço de solidão. Ou está prestes, né? Ou está achando, né, que vai estar só. Por isso que ela fica assim angustiada. Mas os demais, existem as suas solidões. Só que existe a solidão que é momentânea, que é de um espaço, e existe aquela solidão que é eterna, né? Que é a eterna espera. É a eterna espera. É,
pelo menos aquele que espera e que tem a certeza, ou então a possibilidade desse reencontro, né? Ela sai da solidão, dessa ameaça de solidão, quando há o encontro, né? Mas você pode notar que, mesmo diante da solidão de Tâmara, é momentaneamente preenchido. Você lembra do saxofonista? Sim. O saxofonista, Sim. ele preenche Depois quero falar sobre esse personagem. Ah, então tá. Então vamos deixar para quando você quiser. Ou você quer falar agora sobre ele? Deixar para o final, então, a nossa Pode conversa. ser agora, não tem problema não. A gente vai costurando. Tá. Então a gente vai e volta, porque numa discussão dessa tem que ser um vai e volta mesmo, porque a gente não tem um roteiro de discussão. Quando se tem um roteiro de discussão, sai de um vai para outro, né? Então, o saxofonista ele tem uma importância muito grande no texto. Ele é muito importante, ele é muito Sim. importante. E o interessante é que é recíproca essa importância. Tâmara, no primeiro momento, ele vai ser altamente importante para ela, mas no fundo, foi ela que foi importante para ele. Não ele. Sim. Ele foi muito importante para ela, mas, na verdade, ela foi mais importante para ele. Então, como a gente não vai medir o grau de importância, porque isso é subjetivo, ambos tiveram importância um para o Foram outro. importantes. Foram importantes um para o outro. Né? Mas assim, se você analisar, ela foi mais importante para ele, ele foi mais importante. Foi uma troca de importância. Né? Ele foi crucial para a recuperação dela. Sim, 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 sim. Eu confesso que essa parte me chamou muita atenção, pela humanidade da personagem Tâmara, né? Pela humanidade, pela sensibilidade, pela, pela compaixão em ter dado a oportunidade, né, ao saxofonista, né, que ele tinha um sonho de comprar o instrumento, né, a oportunidade dele tocar no bar, né, no pub, né, assim que se fala? Pub. No, Ou então pub, não tem problema. no Pode chamar o que pub, você quiser. pub, dela, de se apresentar. Então ela deu essa oportunidade a ele, né, porque ele queria comprar um instrumento melhor para prestar um concurso, né, para ser fuzileiro naval, né, músico do Corpo de Fuzileiros Navais. E ela dá essa oportunidade a ele. Eu também notei a gratidão. Né? Ele, envergonhado, não conseguiu, por questão de maturidade, né, tá no texto, né, ele escreve um bilhete, né, e esse bilhete é entregue a ela, a Tâmara, e no bilhete ele diz, por questão de maturidade, não agradeceu pessoalmente, e nota-se uma gratidão. Né? Percebe-se no bilhete que o saxofonista ele, ele nutre uma gratidão muito grande por Tâmara, né? Pela oportunidade que ela deu a ele. E pelas orientações, né? Pela sinceridade. Ele toca, ele diz, não está tão bem assim, melhore um pouquinho no blues, né? Tem que estudar. Né? Eu percebo muito essa humanidade na personagem Tâmara e, sobretudo, a gratidão, né, do saxofonista. O nome do personagem, se eu pronunciar errado, você pode me corrigir, é Siek. 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 Exatamente. Siek. É, o Siek, ele, ele, ele passou a ser um guardião dela, né? Eu acho interessante essa relação de guardião, de protetor mesmo, né? Ele não foi só interessado, ele não fazia nada, nenhum favor interessado, porque ela oportunizou ao treino do saxofone. Mas ele foi altamente sensível, né, agradecido. É um jovem, né, apesar de ser imaturo, mas a gratidão ele não perpassa pela idade. A gratidão perpassa Sim, por valores, valores, exatamente. né, por valores, não é pela idade. Não é, só são agradecidos os mais, quem tem uma idade mais. Não, não, não. Ele, Sim, apesar de ser jovem, mas os valores dele.
né? A sim. E gratidão, ele, a entrega a essa gratidão, porque ele foi tão bom para ela, tão, tão, olha, tão entregue a essa relação que a protegeu, protegeu a sanidade dela. Ele foi importante na manutenção da sanidade estava dela. passando por Exatamente, um momento de exatamente. luto, né? Exatamente. Esse momento do luto, esses 6 meses de luto, se não fosse a presença do CIEC, ela não sei o que seria dela. Não sei o que seria da Sim, sanidade dela, da sanidade mental dela. Então ele foi o sustentáculo, sim, né? E ele se sentiu tão desconfortável em ter que dizer, em ter que deixar, em ter que dizer, eu vou partir, eu vou sim. embora. Chegou o momento da minha partida. Ele não teve coragem. E ele confessa essa falta de coragem. Né? Ou seja, Sim. ele confessou, esse bilhete é a prova do agradecimento dele. Porque ele poderia simplesmente ir embora. Nem dizer nada a ela, simplesmente chegou o momento e foi embora. Não preciso mais de você, entendeu? Ele poderia ter feito isso, não poderia. Mas não. Ele deixou um bilhete, mandou um bilhete para ela. Entendeu? E é até Entendi. justificável. Ele é adolescente, é jovem. Ele tem quantos anos? 17 anos e pouco. 18 anos. Ele fez 18 anos, ele fez a prova, o concurso, ele ainda era menor. Né? E Sim. nesse meio tempo ele se tornou maior, ou seja, um jovem, 18 anos, com a cabeça do CIEC. Quem dera todos os jovens fossem e tivessem essa cabeça, né? Exatamente. E Então ele ela fala, né, que a Tâmara fala que ele tem muito ainda a aprender na vida, né, que vai passar por momentos difíceis. Tava aqui mexendo no celular para encontrar o texto, mas mais ou menos essa ideia, né, de que, né, ela fala, né, uma espécie de monólogo, né? Não, ela Aham. fala pro garçom, né, que ele o CIEC ainda vai passar por momentos difíceis na vida, por ele ser muito jovem. Não, ela tá falando depois da leitura. Não, depois do bilhete. Né? Ela está fazendo um Sim, soliloquio, sim, sim. né? Ela fala para ela mesma e você vai É, sim, é um ter monólogo mesmo. muitas decisões Isso, difíceis assim, pela vida. Porque ele é jovem, né? E ele vai ter realmente isso, esse enfrentamento com muitas decisões que precisam ser tomadas, isso. né? E ele vai ter que usar a acessibilidade dele, né? Usar o Eu encontrei conhecimento. o texto, Geri. Diga, Eu encontrei. encontrou. Meu amigo, você ainda vai se deparar com tantas decisões difíceis de serem tomadas. Boa sorte na sua caminhada. Obrigada por sua presença em minha vida. Então, Encontrei o texto. exatamente. Então, foi recíproca, né? Esse benefício foi um benefício bilateral, né? Porque ambos foram beneficiados. E Sim, sim. beneficiados por coisas boas, né? Com relação a coisas boas, né? Coisas que tiraram é, desse sofrimento. Ambos estavam sofrendo, né? Ele pela falta do dinheiro, então Material. pela falta do instrumento, porque não tinha como. Necessidade Tanto é que ele. material, né? Exatamente, necessidade material. É, ela supriu essa necessidade material, emprestando o espaço dela. E esse emprestar do espaço dela, que ele fez uso desse espaço, e tanto beneficiou a vida anímica, né, dela, como dele também. Porque foi graças a ela foi graças a essa oportunidade que ela deu, que ele conseguiu vencer, né? Ele conseguiu passar no concurso da Maria de Montverde. Isso é muito interessante. Essa troca é, é, não só de bens materiais, mas de oportunidades. Essa troca de oportunidades. Eu dou oportunidade a você e você me dá a oportunidade.
E outra, ela viu, né, quando ele reclamou, né? Por que que ele estava. Quando ela fez o convite, olha só, sim. ele não pediu, ela fez o convite. Ah, você está precisando de saxofone? Eu tenho um saxofone. Ou seja, mas o saxofone está lá no canto, ninguém está usando. Vá lá, vamos utilizar, que esse saxofone seja útil para alguma coisa. E esse saxofone que estava lá no canto, ele Sim, foi sim. útil para, né? Útil para os dois, porque ela ouviu tocar, ele a treinou e aprendeu a tocar, porque ela dava aquelas dicas, porque ela é bem entendida, né? Ela tinha uma casa de stoner, uma casa noturna onde tinha De stoner, ou show, né? seja, de show. Isso. Então ela entendia do assunto, né? Sim, sim. E o blues é fantástico, né? O blues, quando eu estava escrevendo sobre o texto, né, principalmente essa passagem, eu via blues aqui. Eu sou fã de blues, né? Eu poderia botar mambo, que eu tenho uma outra peça que Certo. já é mambo, né? Coquimambo é Coquimambo. mambo, coquimambo. Então, eu poderia ter colocado jazz, né? Mas não, eu coloquei Sim. blues, porque blues ele É. tem o nome, ele é macia a nossa alma, ele entra bem aos ouvidos, ele tem uma sonoridade blues, né, blues. Então, e o próprio blues, a própria Aveludada, né? Tem uma... bem aveludada. E a música do blues como ela diz, é o alimento, né? Alimenta o espírito, o blues, né? Ela diz, Isso. alimenta o espírito. O que mais? O que mais que você pode nos colocar sobre. O que mais lhe impressionou? Olha, além da personagem Tâmara, que é assim, uma personagem muito humana, muito sofrida, outra personagem também me chamou bastante atenção, foi a personagem Cafra. Se eu estiver Cafra, Claro, sim. a mulher que é maltratada pelo esposo, né? Filha de um pai alcoólatra, ela decide sair de casa, né, por questões de maltratos, ela não se sentia bem, né, na própria casa, ela não se sentia ela, né, ela sai de casa, né, em busca de liberdade, de levantar a autoestima, e ela encontra na rua momentos também difíceis, né? De rejeição, né? Por dividir espaço, né? Com, com, com outras, Outros né? trabalhadores da rua, das Outros calçadas, né? trabalhadores, exatamente, né? E ela é rechaçada mesmo, né? Pelas travestis, né? Por ela ser mulher, que o ponto dela não seria ali, seria em outro canto, e também dá para perceber o preconceito que há também, né, entre essas trabalhadoras, né, por questões de ponto, por questões de espaço. E eu também vi isso, né, quando morava no centro, né, porque as travestis elas discutiam, né, que aquele dia era de travesti A, não era de travesti B, e havia essa discussão, né, por questão também de espaço. Espaço. Portanto, a personagem Cafra me chamou muita atenção, né? Pelo, pelos maus tratos e, sobretudo, pela hipocrisia do esposo, né? Que a violentava fisicamente e a complacência do pai, né? O pai era muito complacente, né? A mãe que era mais compassiva, né? Tinha mais compaixão, né? Já o pai era muito mais concordava, entendeu? Não tinha essa visão crítica, porque talvez o pai também não era fluxo e cheiro com a esposa. Portanto, essa personagem Cafra me chamou muita atenção. E ali você aborda sobre um assunto que faz parte, né, do tempo presente, que é o maltrato, né? As mulheres, né, muitas e muitas esposas são maltratadas, né,
são violentadas fisicamente, psicologicamente pelo companheiro. E não tem a Essa coragem de personagem trata, né? E não tem a não tem coragem a de coragem, tratar. exatamente, É. uma dependência Emocional, econômica. emocional muito forte, medo, né, de ser criticada pela sociedade, né, porque a mulher, né, não pode se separar, enfim, eu notei essas questões. Você discutiu essas questões muito bem, né, a meu ver, nessa personagem, né, na história dessa personagem, na construção da história dessa personagem. E você lembra do início do texto? Do cortejo. Eu Sim, me emociona muito o Tans, que é o garçom. Ele, eu ia falar sobre ele. quando ele está narrando sobre que é uma personagem âncora, né, no texto, ele está sempre ali, né, mesmo que ele não esteja fazendo nada diretamente por câmara, mas indiretamente ele mantém o ambiente equilibrado, arrumado, funcionando. E quando ele narra a história de Dona Trudes é uma personagem que não está presente na história, mas é referida. Mas é referida e referida com respeito, né? Com respeito, referida é, com reverência, porque afinal de contas, a casa dela, a Casa Azul, era uma A Casa casa Azul, onde. É, a Casa Azul, não é? Ela, isso. ela, ela tornava meninos homens, não é? E nessa transição, nesse rito de passagem, alguns, lógico, que eram mais receptivos, essa passagem era mais receptiva, outros mais traumática, né? Sim. E eu acho bacana a narrativa dele, quando ele está contando a história. A sensação que a gente tem é que a Trudes está ali também, está ali, em carne e osso, né? A narrativa dele é tão real, é tão concreta, né? Tão explícita que estão ali. A história da Trude está ali. Ela está ali vivíssima. Né? Está presente sem estar presente. Só na narrativa. Sim, e também Né? e é uma personagem muito humana também, né? Uhum. Exatamente por isso, Vinícius, qual é a nossa intenção? É, a nossa intenção é mostrar que mesmo na adversidade há humanidade, mesmo na adversidade há ética, mesmo na adversidade há valores. Então, as pessoas não podem olhar grosso modo e já ir taxando de forma preconceituosa porque não aceita, porque é, não coaduna com seus valores, mas tem que ser respeitado. Veja só, você não é obrigado a receber goela abaixo, mas você é obrigado a respeitar o outro. É a esse respeito que eu me refiro no texto. Respeitar a diversidade, né? Respeitar as orientações sexuais, respeitar as raças, respeitar a criança, respeitar o adolescente, respeitar o idoso. Né? Então, tem que ter Pessoas com respeito. deficiência, né? Exatamente, respeito. A pessoa com deficiência tem que ser respeitada. Então, respeitada. Você pode até não concordar com atos e ações, ou um outro comportamento, mas você tem que respeitar o outro. Então, Respeito quando acima as de tudo. relações elas são baseadas no respeito, as coisas andam, as coisas Sim. fluem. Por que as guerras acontecem? Porque as pessoas querem poder e querem poder à força. Querem ter a força, querem tomar. Porque a guerra, como nós estamos conversando hoje, como você estava expondo hoje, quem é que tem lucro numa guerra? Quem vende as armas. Uhum. Quem vende as Sim. armas. Esses são os que mais lucram. Lembra do filme O Né? Senhor das Armas, né? Com o Senhor das Armas, o filme Uhum. com É, Nicolas, né? Nicolas Nicolas Cage, Cage. né? Nicolas. Nicolas Cage. Isso, o Senhor Então, das Armas. Ali faz só uma lucra numa crítica ferrenha relação da de guerra, né? guerra só quem vende as armas.
Mas verdade. ambos os lados sofrem. Com certeza. Ambos sofrem. Criança E é sofre, um adolescente trauma, sofre, idosos sofrem, todo mundo sofre numa guerra. Todo mundo sofre. Mas a e é um, questão do poder é o ter, é o dominar. Agora, não sabendo que nós não somos eternos. Nós não somos exatamente. eternos. Nós somos aqui passageiros. Estamos com uma malinha. Ó, viemos sem nada, formamos uma malinha e a gente está com essa malinha, mas ela vai ser deixada, porque no trem você não embarca com essa malinha. Você vai embarcar, mas sem nada. Então, as pessoas precisam Verdade. respeitar as outras. As pessoas precisam. Se você não quer conviver naquele local, pode se mudar. Para isso, o senso comum criou. Os incomodados é que se mudam. E Uhum. tem toda a razão. O senso comum tem toda a razão quando diz os incomodados é que se mudam. Se eu estou incomodado, eu vou sair, vou mudar de local, vou para um. Você entendeu? Mas eu não posso viver a vida tão curta só desses enfrentamentos. Querer tomar o que é dos outros, querer ter mais poder, querer ser mais rico. Porque no momento de Verdade. partir, vai o pobre e vai o rico. Nada leva. Só leva o que você viveu. Como aquela Eu acho, canção, o que se leva dessa vida é o que se bebe, é o que se come, é o que se vive. Ai, 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 ai. Então é isso. eu Ou acredito que a gente não leva, a gente só deixa. deixa ou Eu tenho comigo, deixa o que você fez de bem e de sim, mal. coisa boa. Não, mas se É, você for bom, se você for bom, você deixa coisas isso, ruins, ou coisas boas. Se exatamente. você não foi bom, você Isso, deixa as coisas ruins. Então é melhor deixar bons, exatamente. coisas boas. Não, sim, sim. Dependendo da trajetória do sujeito, né, dos valores, Sim, sim. dos valores, da ética, esse sujeito, quando Aham. falece, ele deixa coisas boas, né? A gente não leva a nada, né? A gente deixa o que fomos nos corações das pessoas que nos amam, ou das pessoas que conviveram conosco, né? É melhor deixar na Então a gente saudade que na raiva e na revolta, no ódio. exatamente. Eu também eu Então, acredito muito nisso. O Geri, a gente está falando de, estou perguntando, né, vamos, quem for ler a peça, né, tem a sensação que a gente já falou quase tudo. Tâmara era filha de Trudes. Eu entendi que ela era não, filha, não, não? não. Eu não sei se você lembra, na narrativa de Tans, ele coloca que o pai de Tâmara, era funcionário de Dona Trudes, da Casa Azul. Ele era responsável pela compra de bebidas, Isso, pela exatamente. manutenção, pela Isso. parte da administração, né? Então, quando ele estava prestes a se casar, ela cedeu o dinheiro para ele comprar o espaço do pub. Do pub. Então, ele se casou, não é? Ele se casou com a mãe de Tâmara, só que ela faleceu. Ah, E Dona Trudes, como criou gostava Tâmara, do garotinho. muito dele, pegou Tâmara e criou Assim, até os uma mãe 6 anos. adotiva. Como mãe adotiva, ela é mãe adotiva, assim, ela é mãe de coração. Porque, na verdade, quem cuidou de Tâmara foi uma das funcionárias da Casa Azul. Foi uma das moças que trabalhava na Casa Azul. Foi que cuidou de Tâmara. Né? Sim, Então, sim, mas ela, sim. ela mantém também esse agradecimento à Dona Trudes, porque Dona Trudes não ajudou só a Tâmara, não ajudou só o pai de Tâmara, ajudou a muita gente. Inclusive ao próprio Tans, né, que é garçom. E quando Um o pai, garçom. quando o pai de Tâmara morreu, ela ficou, na verdade, ela ficou sendo cuidada por Tans, pelo garçom, que mantém, né, que mantém a administração
Na verdade, ele era o administrador de tudo ali, né? Ele ficou zelando, apesar Sim, de sim. Tâmara já estar grande, né? Já está moça, né? Já está adulta. Mas ele ficou guardião também. Porque o guardião não é aquilo que é decretado, mas é aquilo que quem se sente guardião, né? Sim. Às vezes É o a sentido. gente se declara guardião, né? Sem ser por força de lei ou por pedido, mas as pessoas, as pessoas acabam se tornando guardião porque a própria vida aproxima, né? Aproxima as pessoas, aproximam as relações, constrói as relações. Então, Tâmara, ela ficou ali com Tans. Tans é Verdade. como se fosse o segundo pai, né? O guardião dela na ausência do pai de Tâmara. Eu acho que Tâmara, ela foi criada Sim. dentro de valores muito sólidos. Você vê que os valores que ela aprendeu, né, que ela aprendeu com o pai e não com a mãe, porque foi uma passagem muito, muito rápida, né, que quando a mãe faleceu, ela ainda pequenininha, tinha poucos anos, acho que 5 anos na época, 5, 6 anos. Não, era menor, era bem menos. Então, ela, ela passou por uma casa de meretrício, né? Ela passou por uma casa de tolerância, né? Ela passou pela Casa Azul, Sim. ela viveu na Casa Azul. Mas não foi essa convivência na Casa Azul que a tornou uma travessia. Tem uma passagem, não sei se você lembra, no texto, que ela dizia, ela dizia que Tâmara, aliás, ela dizia que Dona Trudes, ela comentou que Dona Trudes, desde pequenininho, quando Tâmara era bem, bem pequenininha, ela dizia assim: ele é tão belo que parece uma bonequinha. Sim, lembro É a perfeitamente. primeira deixa, né? Você tem essa fala aí? Você tem como localizar essa fala? Não, né? É muito, né? Não, mas eu lembro perfeitamente. Lembra Uhum. que E deu a entender sobre a sobre a orientação homossexualidade. já, né? Sobre a orientação sexual dele, Isso, de Tâmara, isso. dela. Então, de tão belo, ele parecia uma bonequinha. É a única deixa que eu coloco, né? Para que as Anotei. pessoas percebam a orientação sexual de Tâmara. Ela não se Eu anotei tornou isso. porque ela não se tornou porque viveu numa casa de meretrício. Ela não viveu Isso não numa existe, né? casa, né? Não foi isso. E o bom leitor ele tem que perceber isso. Ele precisa perceber Anotei. isso, né? Ele precisa Captei na hora. perceber. Na fala dela, eu falei, opa, né? Que lindo, né? Eu, Agora é tão sim, sim. suave, né? Que é tão suave que é Bem, como bem se fosse um sutil, poema, né? né? Hã? É muito sutil, né? Muito suave, Exatamente, muito exatamente. sutil. Bem sutil. Não sei se será possível, se você vai falar, mas eu fiquei muito encucado. Confesso a você que retornei algumas páginas para tentar entender o final, rapaz. Né? Tâmara, praticamente sozinha, né? Toca um blues, o blues que ela gosta, né? Ao som de um saxofone, e ela pergunta quem está aí, né? De forma assustada, quem está aí? Aí a fala Você quer, dela, licença aqui, hã? o que é que Posso você ler, está né? querendo? Você quer que eu diga quem é? Assustada, enfim, um LP, marcando o ruído, né? Característico desse. Blues, né? Reproduzido de um LP, marcando os ruídos característicos desse. Tâmara assustada, né? Pergunta, quem está aí? Né? Tom ameaçador. Vou chamar a polícia. Abre a porta, abre a porta, assim, você, né? A porta se abre, né? A pessoa abre a porta e ela pergunta, você? Aí eu fiquei perguntando, quem é esse você? Né? Confesso que eu reli. Você não vai falar, claro, né? Eu pensava Mas que era o olha, saxofonista. eu dou algumas pistas. Aí, Viu, Jair? cada leitor é que vai achar quem é, né? Vai descobrir É, quem é. Mas eu dou uma pistas. Eu dou algumas pistas de possíveis pessoas que estão lá dentro.
Ah, Eu dou algumas pistas. Mas não é bom, fácil, não é fácil deduzir, não. Apesar das pistas, não é fácil certo. deduzir. Pronto. Eu pensei no saxofonista, confesso. Mas eu voltei, eu falei, não, eu reli o bilhete, né? Reli o bilhete, voltei, né, para reler as falas do saxofonista. Eu notei muito mais gratidão, né? Muito mais gratidão, muito mais carinho, aquele afeto sem uma conotação, como é que eu posso lhe dizer? De Uma desejo por conotação ela. amorosa, de Sim. desejo por ela, exatamente. Era mais um sentimento de gratidão pela oportunidade que ela deu, né, que Tâmara deu a CIEC, né, enfim, de tocar, né, no Pamber, poder comprar o instrumento, né, e poder dar continuidade à vida. Então, não, o saxofonista não pode ser, não. Mas esse você é algo que me, falei, você, como se ela não esperasse, entende? Como Aí eu se, fiquei, poxa, será que é o... Hã? como se o É um que? você, a fala, né? Você, porque é uma pergunta com exclamação. Ela não Sim. esperava, é um espanto, né? Você, enfim. E depois, né? Lendo o texto, né? Ambos se abraçam, né? Dá a entender que ambos se abraçam. E, enfim, você não vai falar cada um. Bom, eu fiquei com o garçom. Né? Eu Você acha escolhi, que é o eu garçom? acreditei. Eu acho que é o Tans. Mas há tanto tempo, né? Cuidando da pessoa, enfim. Como você falou, né? Quando você publicar a peça, eu vou reler, né, a peça impressa, eu vou reler, mas eu acredito que seja Tans. Eu Esse é acredito o que seu seja palpite. ele pela, pela Esse é o seu surpresa palpite. dela. É alguém que, bom, pela fala, pela reação dela, é alguém que ela conhece, Que ela não conhece é? muito bem, por sinal, né? Que ela não esperava. Exatamente. Ela não esperava. Esse Não. você, Ok, mas esse desfecho, os dois abraçados, é no sentido amoroso da palavra, né? No sentido, como é que eu posso, de desejo mesmo. eles É, estão, porque ele, como é que termina a cena? Como é que a cena, como é a descrição da cena? certo. É, vê-se através das silhuetas que duas pessoas dançam ao som daquele blues. Entende? Então, ela foi puxada para Ela abre dançar, a não é? porta, é puxada. Ela é puxada pela pessoa. E ela pergunta: Você? Então, ambas, né, dançam ao som do blues que ela tanto gostava. Pois é, cara. Aí. Eu não vou lhe dizer, eu não vou lhe dizer que é um segredo profissional. Porque se eu disser, o leitor não vai querer mais ler a obra, né? Ou se, Não, então não, eu, não. Bom, desculpe, viu, Geri, lhe interromper. Eu acredito que seja o garçom. Porque eu esse é não o seu consegui palpite, que é o perceber garçom. no bilhete o meu palpite, eu não consegui perceber no bilhete do CIEC, né, do saxofonista, nenhum sentimento de desejo, né, amoroso, de interesse mesmo por ela. Foi mais um, um bilhete de gratidão, né, pela oportunidade. E ele tinha um sonho, né, dar continuidade à vida dele, enfim. Esse é, esse é o meu palpite, né? Assim, meu palpite, mais Se do que um, tiver um volume 2 eu revelo. é, é mais uma, não seria um palpite, seria mais uma observação baseada no texto, né, no bilhete. Eu li o bilhete várias vezes, revi as falas, porque ficou bem intrigante esse final, né? Foi intrigante, né? Mas esse você da ideia de surpresa, né? A ideia de que ela não esperava, que ela não esperava. Mas Não. também tem a questão É, do blues, né? Do ela não sax. esperava que aquela pessoa estivesse ali, né? Ela não esperava que aquela pessoa estivesse ali. Você?
Ah, é o saxofonista então. É o Não Cieck, sei, né? não sei. É Cieck Por mesmo. quê? Por que agora você mudou de ideia? Pela forma como você falou. Não, 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 não. Tem, olha, no texto tem algumas pistas que podem levar às suas desconfianças. Você pode até fazer uma lista de quem estaria É, ali. pois é, eu notei isso. Quando eu percebi, eu fiquei em dúvida entre os dois personagens, Sieck e Tans, né, o garçom. Eu percebia muito no garçom, muito, do sentimento de proteção, né? Eu percebia um cuidado diferente, né, de Tans para Tâmara, entendeu? Mas enfim, era um Fica amor aí platônico, né, Geri? Hein, Geri? Era um amor platônico, né? Por isso a surpresa dela. Enfim, preciso leia, reler leia, para. olha, leia várias outras vezes e cada um vai tecer a sua teoria, vai teorizar sobre quem poderia ser e usar os argumentos. E dentro desses argumentos, é, tentar apresentar com provas factuais, né, com provas sólidas, quem seria essa pessoa. Perfeito. Não é? Bom, pelo menos para isso o texto serviu. Né? Para lhe deixar Então, intrigado, para lhe deixar pensando sobre uma possível resposta. Quem é essa pessoa? sim. Quem seria essa pessoa? Essa surpresa. Por que ela ficou tão surpresa com a presença dessa pessoa que a puxa para dançar? Olha só, invadiu o espaço dela. Sim. Né? Possivelmente foi alguém que ficou. Porque Thanos saiu, não foi? Thanos não fechou a. Não fechou a. Ele não saiu. Você pode notar que ele entregou o Sim. bilhete e foi embora. Olha só uma dica. Então a pessoa já estava, né? Será que Thanos deu a volta por trás e entrou novamente no espaço? Existe uma outra entrada no prédio? Então, É possível, é, né? uma, é para se pensar, não é? É. Porque Thanos entrega o bilhete e apaga as luzes e sai. Então, para ser trans, ele teria que ter dado a volta. Averigüe no texto se há essa entrada por, lateral. Então é o saxofonista mesmo. Eu fiquei com uma pulga assim. Não, você não pode mudar de Assim, opinião. olha que eu reli, viu? Isso me deixou assim intrigado. Eu falei, caraca, quem é essa pessoa? E eu Quem reli, é, né? reli. Eu falei, só que não pode ser porque eu não percebo nos diálogos interesse, né, amoroso, não percebo. Percebo mais um sentimento de gratidão, né, pelo que ela fez por ele. Não ficou explícito, né, isso. Né? Não está explícito no texto, digamos assim, essa ideia, né, de uma de uma paixão, digamos, né, de Sieck por Tâmara. Não tá, não ficou tão A ponto evidente, de né? entrar, a ponto de entrar no ambiente dela, né? Sorrateiramente, Exatamente. porque entrou sorrateiramente no espaço. Nota-se claramente que ele nutre uma gratidão enorme, né, por Tâmara. Então, eu vejo mais a gratidão. Aí eu fiquei o garçom. Pior que eu só fiquei com esses dois personagens, né? Se houver outro, né? Se for outro, eu não consegui analisar, né, o todo, né? Tente, tente. Eu dou algumas pistas, dou alguns sinais. Pronto, eu vou reler, né? Eu vou reler. Quando você publicar, eu vou reler novamente. Eu vou reler, né, uma outra vez. Mas Mas, no me deixou geral, intrigado. ele deixou. Então,
Você está intrigado com relação a quem seria essa pessoa, né, que é na cena final, não é? Quem Sim. seria essa pessoa da cena final? Será que os outros leitores vão dizer, vão me xingar, porque às Sim, vezes pode falar. quando a gente se decepciona com um filme, a gente xinga, né? Xinga o roteirista, o diretor, xinga todo mundo, De- né? Excelente observação, Geri. Depende do leitor, né? Se o leitor gosta de uma leitura, de um livro, desculpe, desafiante, que faça pensar, que faça refletir, que o tire da zona de conforto, né, daquela leitura mamão com açúcar, esse sim vai de fato criticar, né? Vai chamar o escritor de confuso, de que não, Que não sabe que não, escrever. que não sabe escrever, mas na verdade é o leitor que, né, gosta de uma leitura fácil, né? Pelo contrário, né, quem gosta de ler, quem gosta de textos inteligentemente escritos, com certeza vai amar porque vai provocar, né? Uma provocação no bom sentido, né? Vai Sim, provocá-lo a se comportar como detetive, né? No bom sim, sentido, né? exatamente. Um Sherlock Holmes. E essa é uma das funções do texto. Não é entregar de mão beijada toda, Exatamente. né, toda a história. Você já se deparou com algum autor que deixou essa sensação? Grande Você Sertão lembra? Veredas. Lembro, Aham, Grande Sertão Veredas, o personagem, né, que se apaixona, né, você se recorda do enredo, né? Aí fica aquela discussão, né? Se o personagem se apaixonou, né, pelo, pela mulher ou pela mulher vestida de jagunço, entende? ou Se a pelo figura homem, feminina, ou pelo homem. ou isso, ou pela mulher, exatamente, ou pelo homem, né? É. E até hoje eu ouço, né, muitas discussões. Não, ele sabia que era uma mulher, né, porque ele não queria. Guimarães Rosa, né, foi, foi um excelente escritor. Bom, enfim, né? É um escritor assim muito que nos honra muito, né? Enquanto Sim, brasileiro, trabalhou os elementos culturais, né, dos sertões das Minas Gerais, ali da Bahia e do Centro-Oeste, né, criador de neologismos, enfim, é um escritor, né, dispensa comentários. E também intriga, né? Aí você fica, puxa, ele se apaixonou pela figura feminina ou pela figura masculina? Né? Aí tem que é. reler a obra para Ou então, para você deduzir a partir da sua própria percepção peças, das né? personagens. E ficar a mesma coisa em Porto Solidão. Se eu não disser quem é, então você fica com a sua suspeita para sempre, amém? Ou então, em uma outra obra, ou então alguém vai estudar esse texto e vai provar que quem está ali com ela naquela cena final é fulano de tal ou fulano de tal. Hã? Pronto. Você, já que é uma cena amorosa, né? Por Veja só, solidão, é. me fez lembrar também de Dom Casmurro, né? Se Capitu traiu ou Hum, não. sim, traiu ou Lembra Dom não? Casmurro de Machado, né? Aham. Se Capitu trans... Rapaz, pois é, rapaz. Capitu traiu? Eu acredito que Fica sim, agora. Jerry. Hein? O que, é que você acha? Capitu Que traiu? habilidade. Eu acredito que sim. Você acredita que sim? E quais são os argumentos Eu para esse acredito por... acreditar? Rapaz, eu percebe-se no personagem, né? No Bentinho, né? A rejeição que ele tinha pelo filho, né?
pelo filho, meu Deus, do rapaz, né? Que ele morre afogado, né? O rapaz, né? Esqueci o nome dele. Faz muito tempo que eu li o texto. Eu não sei Também, se é o tô ligado. filho, não. Tem muito tempo. Mas dá para perceber no personagem, né? Uma certa desconfiança, né? Mas a questão central não está no Bentinho, né? Está na personagem Capitu. Sim. Se ela foi capaz ou Né? não, né? Se ela foi capaz ou não de trair, né? Pois é, aí a Exatamente. gente pode juntar também, Gere, a vida de Machado, né? Machado, ele traiu a esposa. Ele era casado com uma portuguesa, né? E ele traiu com uma atriz, né? E nota-se, e isso aí ele deixou escrito, né, em cartas, né? Cartas que ele trocou com os amigos, o arrependimento dele, né? Machado, ele se arrependeu profundamente por ter traído a esposa, né? É tanto que quando a esposa morre, se eu não me falha a memória, 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois, ele falece. Né? E ele escreve um poema lindo, né? Para a esposa. Né? Então, aí você junta. Bom, é complicado Complicado. a habilidade do escritor, né? E nos deixar pensativo, né? Mas eu Sim. acredito que sim, Você acredita que sim, né? com base na trajetória da personagem, né? De Capitu, né? Com Ah, base na vida do autor, do Machado. Porque o autor também coloca um pouco de si na obra, né, Géry? sim, As sim, com vivências. certeza. Com certeza. O que mais que a gente É, pode falar? Olha, que noite que prometeu. Uma noite, olha, já estamos extrapolando o eita, horário combinado, né? verdade. É. Já são nove e Bom, trinta e oito. confesso que, né, como leitor, como alguém que ama muito literatura, desculpe, viu, Geri? Como alguém que ama muito literatura, seja um romance, poesia, ou uma peça dramática, né? Um texto para o teatro, é um texto instigante, que discute questões do tempo presente, né, questões atuais, como violência doméstica, preconceitos, né, seja contra travesti, homossexuais. É uma peça que fala sobre amor, né, sobre um amor genuíno, né, que Tâmara nutria por Bess, a pronúncia é essa? Bess, né, o marinheiro, né, que ele chega a falecer, né, a gente está contando tudo, hein, Jé? Chega a falecer e ela sente muito essa perda, né? Esse luto, né? Porque o amor que ela sentia por ele era genuíno. E o que também me chama a atenção, né, eu não ia esquecer, é, é, o, o carinho que os pais de Bess sentiam por ela, né? E pela relação, né? É tanto que os pais de Bess, né, do marinheiro, né, falecido, vão até Tâmara. Né? Percebe-se muito essa compreensão. Né? São pais, na minha concepção, Geri, desprovidos de preconceitos. São pais que compreendiam naturalmente a relação do filho, né, do filho com Tâmara, um travesti. Então percebe-se muito bem essa não é aceitação, mas essa compreensão, esse amor, que independentemente da orientação do filho, o Bess era o filho dele, Exatamente. É independentemente aí é da essa a ideia orientação é essa a ideia do sexual. texto. É um pai, na minha concepção, um pai e uma mãe, né, diga-se de passagem, são pais amorosos, são pais compreensivos, né? Eles não enxergavam a homossexualidade do filho. Eles enxergavam o filho, né? Tinham um amor Aham. pelo filho. Né? Bom, essa é a minha interpretação. E era um pai amoroso. Exatamente.
exatamente. Bom, em suma, o que é que você tem mais a colaborar? Bom, era isso que eu tinha para falar. Sugerir a leitura da peça, obviamente quando você publicá-la. É uma lei... Vale muito a pena lê-la por várias questões. Uma discute temas do tempo presente, ou seja, do nosso cotidiano, temas que estão em discussão, seja nas redes sociais, no nosso dia a dia, preconceito, violência doméstica, e, sobretudo, porque é um texto que fala sobre respeito. É um Respeito. texto que nos orienta, né, nos faz pensar, refletir sobre o respeito, né, o respeito ao diferente. Que não precisamos ser iguais, né, Exatamente, ao diferente, né, ao exatamente. homossexual, ao travesti, à garota de programa, que honestamente, né, ganha o seu dinheiro, enfim. É um texto que nos convida a respeitar o outro, né, independentemente, né, do que o outro seja. Então, é um texto que nos convida a respeitar. E nós vivemos em um mundo tão desrespeitador, um mundo que Tão cheira a preconceituoso, né? pólvora, né, que cheira a plástico, um mundo tão hostil em relação ao diferente, né, com o diferente, seja pessoa com deficiência, homossexual, enfim, né, pobre, pessoa, preconceito racial, enfim, um mundo que se agoniza, né, nesses preconceitos. Então essa peça nos convida a respeitar, né, a respeitar o diferente. Sejamos diferentes, né, que faz parte da nossa espécie a diferença, né? Faz Que parte. graça Então teria nós se fôssemos iguais, né? exatamente, Geri. Que graça teria se fôssemos iguais. Então precisamos ser diferentes, né? E é o bonito da vida, né? É o Aham. Essa diferente, diversidade, né? Você essa já pensou diversidade, né? um jardim só com margaridas? E as rosas? Exatamente, Geri. Essa diversidade no pensar, né? Nas orientações sexuais, enfim. A peça nos convida a respeitar, Geri. É um convite ao respeito ao outro. Essa é a minha interpretação e lhe agradeço de antemão pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Porto Solidão. Eu agradeço por demais a sua presença, Carlos. Eu gosto muito das suas colocações. Eu acho que são colocações que só têm a contribuir, né? Isso em todos os sentidos. Você sempre é Obrigado. equilibrado, é muito sensível às coisas do mundo e a gente precisa de pessoas assim, Vinícius. A gente precisa de pessoas que sejam solidárias com Obrigado. as coisas. Viu? E você é isso, você é solidário, você é amoroso, você é sensível, quando você faz de verdade, você se entrega de corpo e alma ao seu fazer, por isso que você faz bem feito. Você é uma pessoa exigente com você mesmo. Você não exige do outro, você exige de si mesmo. E Sou isso é uma muito. característica muito boa. Às vezes nos prejudica, né? Porque quando nós somos exigentes conosco mesmos, então a gente só acaba sofrendo, né? Mas você é essa pessoa. Se eu tivesse uma empresa, você seria o meu primeiro funcionário, porque você é um funcionário nota 10. Muito obrigado por Quer que eu tudo. chore, né, rapaz? Não, você não vai chorar. Você não vai chorar. Então, eu estou falando de coração. Estou falando de forma verdadeira, né, que você é tudo isso e muito mais, né, Vinícius? Então, um abraço para você. Muito obrigado por ter estado presente por tanto tempo falando sobre uma obra que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de Porto Solidão. Então, um verdadeiro apreço por essa obra. Muito obrigado, querido. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Abraço, viu? Outro, querido. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.